Bom, vamos lá, pessoal. Mais um episódio aí do Agroinfluencer 7. Hoje uma roda de conversa, uma resenha com amigos e parceiros aí que vêm apoiando esse projeto. Isso é muito importante. E hoje o tema vai ser mais descontraído. A gente vai falar um pouco sobre a vida pessoal, profissional, perspectiva aí para o ano de 2026. E tenho certeza que o bate-papo vai ser bacana, hein? Então tá conosco aí a Pamela. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu que acompanho o projeto desde o início, tenho acompanhado a evolução, isso para mim é gratificante. E vamos fazer desse episódio aí um episódio muito construtivo. Conta Show de comigo, tá? bola. O Roger. Olá, Pedro, tudo bom? É um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Participando um pouquinho dessa história, né? De construção, evolução, principalmente para o agro, né? E espero o dia de hoje ser um dia de abrilhantar com palavras legais e conversar descontraído e trazer informações aí do mercado e de tecnologias também. Show de bola, Roger. E o Rogério. Obrigado, Pedro, pelo convite. Agradecer a Deus por esse momento, né? E estar com vocês, pessoas já no mercado, experiente, que possamos aí contribuir com o nosso dia a dia, influenciar aí as pessoas. E hoje estou atuando na Nonino como gerente comercial de serviço e juntos nós vamos falar do nosso dia a dia. Aproveite, pessoal. Bacana, vamos lá. Começando nossa roda de conversa aí com a Pamela. Ô Pamela, qual foi o desafio maior da MHM, aquele que te fez pensar e falar assim, pô, preciso me reinventar? Ah, é... Bom, a MHM ela tem um ano, praticamente um ano ali de existência. E eu costumo dizer que todo dia eu aprendo alguma coisa, né? Então, é, tem alguns desafios que faz com que a gente repense. E foi um dos primeiros desafios que eu tive, que eu precisei, inclusive, sair do estado, fez eu ficar bastante reflexiva com o que a gente poderia entregar para os clientes, né? Nesse caso em específico, eu mesma fui lá, fiz os levantamentos, né? E esse aprendizado que eu tive lá contribuiu para que a minha entrega fosse uma entrega muito satisfatória. Entretanto, tem aquele medo, né, da primeira entrega, um primeiro cliente fora do meu convívio, né, que não era um cliente conhecido ali, né, mas me gerou um certo incômodo sobre os meus processos de como eu poderia otimizar o meu processo para que a minha entrega ela fosse mais rápida. E aí, desde então, desde esse primeiro trabalho aí que aconteceu fora do estado, nós temos trabalhado ali para aprender um pouco mais sobre algumas outras ferramentas e usar isso em nosso favor. Então, vou dar um outro exemplo. Nós temos hoje um cliente que a gente trabalha algumas auditorias dentro desse cliente. E aí nós desenhamos uma entrega, né? Então, existe um BI onde é acompanhado ali todos os parâmetros, Bacana. desde o início das auditorias, para a gente entender por unidade o que cada uma avançou. E aí nós realizamos 3 ciclos nessa unidade. E esse último ciclo foi tranquilo para mim, porque nós fizemos o levantamento de campo. Quando eu fui compilar os dados, eu joguei na planilha e automaticamente aqueles dados eu Trouxe o tive o resultado. resultado daquilo. Bom, hein? Então, eu costumo dizer assim que é um constante aprendizado, né? Então, em relação a processos, foi um desafio muito grande para nós e tem sido, porque pode ser que a ferramenta que dá certo para um cliente não dá certo para outro, então nós temos que sempre se reinventar, Inventar. até para a gente também não ficar sofrendo tanto, né? Mas esse foi o desafio que a gente teve ali. Eu acho que é o principal ali desse último ano, sem contar algumas coisas de gestão que acontece, que eu brinco com o meu funcionário, falo assim, ó, você me desculpa, mas eu também tô aprendendo a ser gestora, eu tô aprendendo ter funcionário, eu tô aprendendo fazer Essa gestão. virada de chave. Então assim, eu aprendo todo dia, às vezes eu vou aprender errando, isso faz parte, né? Mas eu Bacana. aprendo todo dia alguma coisa, sai de aprendizado, né? Eu falo assim, nada ai, nossa, apanhou aqui. Não. A gente tira uma lição, um aprendizado, algo que a gente vai repetir, vai melhorar, ou algo que a gente não vai fazer mais, sabe? Muito Então, bom, é Pamela. isso. Muito bom. Ô Roger, falando um pouco de tecnologia, né? Qual foi o momento que você percebeu que a tecnologia seria a sua área? Bem no começo, né, Pedro? Eu acho que em um dos nossos episódios eu comentei sobre isso, mas eu iniciei no setor sucroenergético bem nesse início de transição de tecnologia, saindo do tradicional e indo para algo mais tecnológico, por quê?
houve ali uma necessidade da alteração da forma que se colhia cana. Então a gente saiu ali da corte de cana manual, né, para uma utilização de corte de cana com máquinas. E para isso houve a necessidade de fazer alguma implementação tecnológica no setor, principalmente voltada para o preparo do solo e sentido de plantio. Tá? Então, o emprego de tecnologia já se iniciou por aí com o uso de pilotos automáticos, né, para guiar as máquinas e facilitar essa operação. Nisso eu percebi que a tecnologia já começou a fazer parte do meu dia a dia, né? Bacana. Apesar que, quando eu estava fazendo estágio, né, a gente já tinha algumas tecnologias que utilizava, como GPS, para parte de aferição, medição, topográfica, enfim. Mas com a evolução de máquinas, né, aí as máquinas cada vez com um pacote mais robusto de tecnologia, né, e a necessidade de fazer alteração do jeito de colher, aí sim eu percebi que a tecnologia já fazia parte do meu dia a dia, e aí aconteceu natural, né? Hoje eu vivencio tecnologia e não percebo mais, né, a diferença que faz na minha vida, porque já faz parte da minha rotina, Já tá no dia a dia tá no ali. dia a dia. Muito bom, Roger. Rogério, quando você descobriu que tinha talento assim, para negociar com o cliente e tudo mais, e teve afinidade com essa área de atuação? Ô Pedro, foi quando eu iniciei na Nonino, em 2022, tá? Eu sempre trabalhei nas usinas, cuidando dos ativos, da disponibilidade dos equipamentos, e ali eu tive oportunidade de estar prestando serviço. E eu tive que ter contato com nossos clientes diferente. Na usina, você tem um contato interno, né? Com seus clientes internos. Sim. Agora, eu estava tendo contato com os clientes externos, que são eles que fazem a nossa empresa ter faturamento, ter rentabilidade. Mas a negociação, parte comercial, isso eu creio que é de quando eu era moleque. Porque você tem que negociar uma Sim. pipa, uma linha. E por aí vai. Então, nós que viemos de bairro com pouca infraestrutura, numa condição muito boa, você tem que negociar algo para você poder brincar. Sim. E a minha sogra, uma vez, há uns 8 anos atrás, ela olhou para mim e falou: Rogério, você tem um domínio muito bom em comercial. E eu não acreditei nisso. E fui tocando. Para mim era uma coisa que eu não ia acontecer, não ia virar essa chave. E graças a Deus, a partir de 2022, eu venho trilhando esse caminho, igual a Pamela disse, aprendizado todos os dias, Sim. todos os dias. Mas eu amo esse trabalho, essa parte comercial, negociação, sempre trabalhando no justo, porque tem um que olha tudo, que é Deus, então não Sim. adianta você querer fazer algo para prejudicar o outro, porque que você plantar, Você vai você colher. vai colher. Então Sim. foi ali que eu me despertou. Então quem me despertou foi a Nonino, mas desde pequeno eu sempre tive essa facilidade aí de negociação, de entrar e sair nos lugares. Muito bom. E lá atrás minha sogra deu uma virada de chave que ela é profeta na minha vida, né? Que ela continua assim. Aí, bom, que deu certo, hein? Deu certo, graças a Deus estamos trilhando aí, tendo bastante resultado, graças a Deus. Bacana, bacana, show de bola. Ô, Pamela, falando um pouquinho de propósito e missão, né? Tem algum caso ou cliente que te marcou para mostrar a importância da segurança do trabalho? Ô Pedro, eu trabalhei em grandes empresas. Costumo falar, eu vou repetir em todo lugar que eu for, sou muito Nutella. Porque eu só trabalhei em empresa de excelência, né? Então, todos os lugares que eu trabalhei, em exceção de um ainda, que vai acontecer ainda no momento certo, mas eu tive a oportunidade de prestar meus serviços. Então, isso para mim já é muito marcante, né? Eu trabalhei durante 2 anos em uma multinacional. Eu trabalhava em uma unidade, só que agora, como prestadora de serviço, eu tive a oportunidade de conhecer todas as unidades. Bacana. Eu trabalhei em uma empresa que é referência ali em processamento de laranja, né? Então faz suco de laranja, exporta. Eu também trabalhei em uma unidade. E aí, quando eu saí, né, no caso essa plataforma de sucos, eu só não conheço uma das unidades. O restante eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive de prestar serviços nos navios, né? Então, era algo que dentro da empresa eu não tive a oportunidade, né? Pode ser que depois de um tempo eu teria tido
a oportunidade de conhecer e tal, mas hoje como prestadora de serviços eu consegui conhecer esses novos processos, prestar serviço, né? Então isso para mim já é muito marcante. Sim. Eu acho que você ter a oportunidade de sair pela porta da frente, ser referência no que você faz e ter oportunidade pela pessoa que você é, de prestar serviço nesses lugares, já é algo assim, muito Vem gratificante. construindo um legado, né? De Não, fato, com isso é muito certeza. bom. Então, eu brinco que às vezes eu vou na última empresa de sucos, né? Às vezes eu vou lá e aí o pessoal para empilhadeira no meio da rua. Eu falo assim, menino, para essa empilhadeira direito. E vem, desce da empilhadeira, vem me cumprimentar. Então, assim, você percebe o quanto é verdadeiro das Sim. pessoas, sabe? Então, a segurança do trabalho, graças a Deus, assim, ela vem passando por uma evolução cultural também, né? Sim. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar no passado, trabalhar sobre a minha capacidade profissional, sobre a minha forma de abordar as pessoas, de conversar, porque eu também não sabia. Eu era aquele tipo que chegava, nossa senhora, eu acho que se fosse eu ia ter um ódio de mim mesmo, né? Que era muito Mas, ferro e fogo, né? Muito mas ferro eu e tive fogo. que aprender. Então, uma das empresas que eu trabalhei trabalhou essa evolução cultural na gente, né? Então, eu pude fazer isso em uma empresa, disso eu pude levar para outra empresa, desenvolver outros projetos e assim sucessivamente. Então, graças a Deus, em todas elas, sempre teve um projeto marcante. Então, da Terreos. A Terreos, eu ganhei um projeto lá que ficou entre os 3 melhores do grupo, que era na época, era algo novo, que era um sistema, não sei se você se lembra, Sinal de sonoro. sinal sonoro dentro dos equipamentos, para quando o colaborador chegasse próximo de uma rede de energia. Então, naquela época não tinha, né? Sim. Então, foi algo que a gente desenvolveu e desenvolveu dentro da unidade. Foi a Pâmela que desenvolveu? Não. Foi uma ideia de um colaborador que eu tive a escutativa e que, junto com o time da unidade, a gente desenvolveu aquele projeto e tirou esse projeto do Sim. papel. No outra empresa que eu trabalhei, eu tinha muita curiosidade de aprender sobre AVCB, CLCB, né? Todos os alvarás de licença ali do Corpo de Bombeiros, testes, e parece que caiu assim, no meu colo, né? E foi um projeto que muito me chamou a atenção. Então, nós conseguimos o AVCB da unidade para um complexo industrial daquele tamanho. Foi, assim, uma conquista gigantesca. Muito E bom. quando eu estive em Chapadão do Céu, no caso da Cerradinho, né, na Neomile, eu tive uma gestora lá, né, uma gerente excelente. Lá é uma planta de etanol de milho também. E aí eu ganhei eu fiquei 1 ano e 3 meses lá. Ganhei durante 1 ano, né? Do sistema de gestão que a gente fazia todo mês lá. Quem se destacasse, eu acho que eu ganhei um troféuzinho durante um mês, durante 10 meses. Acho que eu ganhei 6 meses, 6, 7 meses. E aí no final eu ganhei um troféuzinho Eu não tive como me pegar em Catanduva porque eu saí da empresa, né? Mas para mim é uma conquista assim gigantesca ter o trabalho reconhecido, ver que as pessoas realmente gostam do que a gente faz e tal, mas eu não consigo destacar somente um lugar, assim como... Bacana. porque Não, todos me levaram eu para onde acredito eu que você tô deve ter hoje. uns 25 anos, por tudo que você já passou aí, tá bem Não, tranquilo. vixe, eu tô falando só da área técnica, porque ó, já fui entregador de farmácia, já fui babá, já trabalhei em lanchonete, não, ó, já fritei pastel em feira. Só não pode revelar a idade. Só. Nossa senhora, Não, 31. mas muito bom, parabéns. Obrigada. Ô, Roger, entrando um pouco tecnologia no dia a dia, né, que a gente sabe, que nem você falou, ela tá no dia a dia de fato e já tá enraizada em nós, né? O que mais te encanta na área de tecnologia e o que mais te tira do sério, né? Porque a gente sabe que ela pode levar, mas também tem aqueles desconforto, né? Eu acho que a facilitação que ela nos traz, né? A partir do momento que você começa a integrar tecnologia no dia a dia seu, né? Você percebe que ela tendência a facilitar o que você precisa para fazer um pouco mais rápido, né? Ou para poder diminuir o tempo de execução. Então, isso ela te facilita. Agora, um ponto que tecnologia sofre bastante está relacionado à conectividade, né? Sim. E aí a gente sabe que hoje, ainda, no Brasil, a gente tem uma deficiência de conectividade, principalmente nas áreas remotas.
né? É claro que o estado de São Paulo ele é muito bem iluminado com a Sim. conectividade, né? Entretanto, outros estados dentro do Brasil ainda falta essa infraestrutura, tá? Então, isso não permite que a tecnologia possa performar como ela deveria. Então, isso é um ponto de desconforto que me traz. Mas estamos evoluindo bastante, né? Isso é bom. Você percebe de anos atrás pro agora o quanto que evoluiu em relação à conectividade. Principalmente grandes multinacionais, elas já começaram a perceber a necessidade de fazer o investimento na conectividade, né? Então, existe hoje conectividades privadas, né, que ajuda a iluminar aquela região de atuação daquela determinada empresa, né? Com isso, né, a liderança, a gestão, a operação, ela consegue ter acesso às informações, né? Então, isso você diminui o tempo de execução, te facilita bastante, né? Isso é quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em tecnologia em todos os cenários, né? Desde o momento de você vai tomar um café ou vai fazer algum relatório, enfim, você está empregando tecnologia, né? O quanto que as máquinas de café nos facilitam. Sim. Às vezes, por exemplo, você acordou um dia um pouco mais atrasado ali, né? E aí você não consegue fazer o café tradicional, que é ferver a água, depois passar o café e etc. Você vai lá simplesmente acessa a máquina, tira o teu café e acabou, a vida segue, entendeu? Facilita, Então né? facilita bastante. Ou você precisa escrever um relatório, mesmo que você tenha um conhecimento muito bom, né, da língua portuguesa, você acaba usando aí as tecnologias como o chat GPT, né, e outras tecnologias para fazer um reajuste Justo. ali, né, para trazer uma linguagem mais Formal. correta, mais formal, enfim. Então, tecnologia é isso, é facilitar o dia a dia, né? É perceber que ela pode te ajudar e contribuir para algo que você precisa fazer e rápido. Sim, muito bom, muito bom. E a gente, eu fico imaginando o que seria de nós sem a tecnologia hoje em dia. Hoje em dia é difícil Sim, pensar sem sem a a tecnologia. tecnologia. Por quê? A tecnologia está de novo, é no teu celular, é no teu relógio, né? Tudo É no seu carro. Hoje em dia a gente tem muita coisa que está agregado ali. agregada à tecnologia, né? Show de bola. Imagina no passado lá, você queria mudar o canal da televisão, você tinha que sair lá da poltrona, né? Não é nem sofá, né? Ir lá, acessar lá e tentar ajustar o HF. Hoje em dia, você simplesmente ou você mexe no controle remoto ou Comando tem voz. algumas televisões, né, mais modernas que você muda canal com comando de voz, De voz. né? Então, o quanto que evoluiu? Muito, muito. Hum. Show de bola. Ô, Rogério, falando um pouco de relacionamento com o cliente, né? Sim. Qual é o maior mito sobre trabalhar no comercial que você gostaria de derrubar ou explanar para nós? Eu acho que o maior mito é que o nosso cliente é o nosso inimigo. Porque às vezes muitas pessoas imaginam que o nosso cliente, numa negociação sobre valor, sobre prazo, você está ali lutando com ele, tá? Mas não é uma luta. Na verdade, a pessoa está lá do outro lado, fazendo o trabalho dela. Tem outros concorrentes também. Sim, Então eu creio que isso se cai por terra quando você tem um bom relacionamento e você seja justo. Simplesmente é ser justo. Mesmo que a pessoa lá do outro lado está solicitando algo que é impossível você fazer. Por exemplo, tem negociações que eu faço com alguns clientes que eu não consigo atender ele pelo valor, mas muitas vezes eu direciono ele como fazer. Talvez pela distância, hoje nós atendemos o Brasil todo, tem muitas vezes que as pessoas estão lá do outro lado, não conseguem chegar até nós, e por telefone nós dá direcionamento. Não tem retorno nenhum financeiro naquele momento. Mas acreditamos na lei da semeadura. isso. Tudo que você vai semear, você vai colher. Então, o maior mito que eu vejo é que que o nosso cliente é nosso inimigo no momento da negociação. Na verdade, você aprende com ele, Isso aí. tá? Você tem maturidade, vou repetir o que a Pâmela disse, o aprendizado diário. Então, nós aprendemos com cada cliente, aprendemos com cada negociação. Então, o que eu coloco na mesa? Ser justo. Coloco na mesa ser justo e sempre se colocar no lugar do outro. Eu já estive do outro lado.
Eu já trabalhei em usina, eu sei como é que funciona, do planejamento, do Sim. CAPEX, do OPEX. Muitas vezes não dá para poder entregar aquilo, então eu vejo que esse mito ele se quebra quando você trabalha com justiça, tem um bom relacionamento, se colocar no lugar do outro Muito e bom. você entregar o melhor. O melhor que ele possa fazer um bom trabalho lá do outro lado também. É isso aí. Porque senão você puxa só para um lado, essa corda se arrebenta, não tem relacionamento. Daqui a pouco essa pessoa está trabalhando junto com você. Sabemos hoje como é que é o mercado. Diverso. Então, esse é o maior mito, que a negociação do outro lado não seja o inimigo. Hoje eu trabalhei com pessoas dentro da usina e hoje nós negociamos. Ele defende a empresa e eu defendo a minha. Tá tudo certo. Ó, Rogério, não, é isso e acabou. E ele também, eu respeito isso. Sim, sim. E vamos se alinhar para ele ganhar e eu também ganhar e nós seguir a vida feliz. Então, o maior mito é você pensar que o seu cliente, geralmente você nem conversa muito com o dono, você vai conversar com o funcionário. É. Pessoa que você conhece do dia a dia ainda. Próximo. Próximo, talvez você tá no supermercado, você esbarra na pessoa. Imagina um bate-papo ruim. Então não é meu inimigo, é parceiro. É isso aí. Então esse eu acho que é um mito que eu ouvia e falei, pô, não é dessa forma não. Na verdade você tem que trazer as pessoas pro seu lado. Se não fechou o negócio agora, uma hora vai acontecer. Sim. Ou uma indicação, um direcionamento, porque as pessoas, elas fazem coisas para nós de bom e de ruim, tá? Mas vamos pensar no lado bom que nós nem percebemos. Sim. Nós não vimos, nós não vemos, nós não conseguimos enxergar. Então, eu acredito nisso, tá? Isso cai por terra. Se você trabalhar com justiça, você ter um bom relacionamento, estar num lugar do outro, eu acho que Show de isso bola. você vai ter um resultado muito bom. Não, bacana. E é aquela coisa, né? Você tratar mal a pessoa, talvez você vai esquecer que você tratou mal uma pessoa. Mas a Mas ela pessoa que não. foi tratada mal não vai esquecer. Esquece. Existe o ditado, né? Quem bate, esquece. É, Agora, quem apanha, Não. tem que ter sempre vai hombridade lembrar. mesmo. E o que você vai deixar pro outro, né? Pode ser que o cara naquele momento ali, o teu cliente, ele não tem aquilo para investir, não, né? Só que num segundo momento ele vai lembrar, a primeira pessoa que ele vai lembrar vai ser de você. E eu já passei por isso, porque já passei por alguns momentos que eu fiquei assim, ó, e agora não vai dar e tal. E na hora que clareou assim, eu falei, não, eu vou lá na pessoa, e aí já não é mais questão de valor, de preço. Na verdade, é uma questão de valores mesmo, sabe? E aí tem um ponto, né? Muito importante nessa evolução comercial. Quando você sai da equação de fornecedor-cliente e passa a ser um parceiro, ele começa a entender que você faz parte do dia a dia da rotina dele, né? Mesmo naquele período que ele não quer adquirir nada, ele te liga para tirar dúvida Isso. ou para acessar algo que ele quer dar o próximo passo, né? Mas ali ele tem uma insegurança. E aí, quando você vai destravando essas oportunidades, né, inseguras que ele tem, mesmo sem falar de valores monetários, você passa a ter uma filosofia ali de confiança, Isso. né? E aí fica fácil, né? É natural. Né? É natural. É natural. Né? Por quê? O vendedor, ele fala de dor, cara. É. Você tá lá no pior momento do dia a dia dele, que ele precisa comprar um produto. Às vezes ele nem tem o CAPEX, né, para fazer isso, ou até mesmo ele tem pouco OPEX, né? Ou traduzindo tudo isso, ele tem pouco dinheiro para investir. Pouco investimento. Então, como que você faz isso acontecer de uma forma natural, simples, aonde a balança vai regularizar para os dois lados? Aí, Com né? certeza. E aí vira uma equação de novo, de parceria, amizade, enfim. Ao longo da minha vida, eu tenho muitos, mas muitos clientes que hoje são amigos, né? E são amigos de bater papo, de sair junto, enfim. Então, construir isso não é simples. Mas depois que é construído, né? A equação fica muito mais simples, né, Rogério? Com certeza. A palavra é essa, construção. É. Às vezes o Rogério vai ajudar o cliente a construir uma justificativa para fazer um investimento lá no futuro. Ele vai disponibilizar o tempo dele, a escuta ativa, entender qual que é o problema que ele tem naquele momento, e ele vai ajudar a construir.
para esse problema que você tem, porque acontece. Sim. A solução é Essa. essa, o ganho, porque tem que enxergar o ganho lá também, Tem né? benefício. O seu ganho vai ser esse e tal, você vai conseguir reverter esse teu investimento com tantos anos, faz parte E tem disso. cliente que eu inicio uma negociação e não fechou aquilo, e eu tô vendo algum equipamento ou algo, eu lembro dele, já mando mensagem, É isso sabe? aí. E numa dessa vai tendo E assim isso vai, aí. igual o Roger, daqui a pouco nós estamos saindo juntos, você encontra a pessoa. Muitas vezes é muito telefone, né? Eventos lá de show, por exemplo. Sim, Chega a ponto. pessoa, fala, nossa, pela imagem você era pequeno, agora você é grande. Aí já começa uma tratativa diferente, já, nossa, uma ombridade. Quebra aquele gelo, né? Pela imagem você era pequeno e ainda você continua pequeno. De longe você era pequeno, mas de perto você Parecia é pequeno pequeno. mesmo. Essa. Bom demais, bom demais. Mudando um pouco para gestão e crescimento, Pamela. O que você acha diferente na MHM das outras empresas do mesmo segmento? Bom, a MHM, ela é uma empresa, eu brinco, né? Estávamos falando sobre isso ontem, que eu tenho diversos slogans, mas todos eles são verdadeiros, né? Que a gente cuida da empresa do outro como se fosse nossa, e isso é um critério nosso. Hoje nós não temos interesse, não é nem por questão de não querer o cliente, mas com a estrutura que a gente tem e a filosofia que a gente carrega, o nosso compromisso é não ter muitos clientes, mas os que a gente tem, a gente atender com excelência. Bom, Porque, assim, não que eu quero ter o controle de tudo, mas a MHM foi uma empresa criado por mim. É uma empresa que leva o nome dos meus filhos. A MHM é porque é Maria, Enzo e Maria, né? Tem gente que não sabe, mas tem o nome dos meus filhos. Então eu faço questão de acompanhar cada cliente e acompanhar cada entrega. E eu sei que às vezes as pessoas podem entender algo diferente, né? Pensar assim, mas você não vai conseguir estar em todos os lugares, mas eu gostaria de ter essa proximidade com o cliente, como eu tenho hoje, sabe? De entender, de pedir um feedback sobre as nossas entregas, de eu descer lá para fazer algumas atividades, entender quais são os problemas ali do dia a dia do cliente, né? Então, como um diferencial, primeiro, a gente cuida como se fosse nosso. isso. Esse é um diferencial nosso. Então, nós temos um cuidado genuíno. Eu vou nas empresas, eu tenho uma empresa que a gente atende de consultoria lá de Olímpia, né? Aí eu parei com o carro assim e tinha um pessoal trocando um letreiro dessa empresa. E aí o cara olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, né? E foi subir no andaime, né, sem cinto de segurança e tal, mas eu tava bem na hora ali. Aí eu peguei, parei o colaborador, falei assim, ó, eu faço parte da equipe de segurança aqui, porque é isso, a gente tem que fazer parte. Até mesmo, como que eu entro num cliente e penso assim, não é meu funcionário? Não. A partir do momento que a gente tem um cliente que contrata os nossos serviços, nosso dever é fazer com que as coisas aconteçam independente. Se tá com a camisa da MHM, se tá com a camisa do cliente, aí é independente. Então, isso é um diferencial nosso. E nós não prestamos serviço para nós não prestamos serviços para empresas que não têm a mesma ética profissional e o mesmo alinhamento de crenças que a gente, sabe? Então, se eu chego num determinado cliente, ele vai falar para mim assim, vem aqui prestar um serviço para mim e tal, eu chego lá e o cliente ele é inimigo da segurança. Não é o tipo de empresa que nós vamos trabalhar. E não é por nada, sabe, Pedro? Porque assim, não é, eu não vou fugir dos meus princípios para prestar serviço para alguém. E aí é independente quanto você quer. Já não faz parte, essa conversa já não faz parte. Voltando no detalhe que você falou, não é preço, é valor. né? Exatamente, entendeu? Então é E isso. querendo ou não, você está trabalhando com vidas, né? Com certeza. Então, é o ativo mais importante de Isso. qualquer empresa. Tá escrito aí o outro slogan. Cuidamos de vidas, primeiro. Cuidamos de vidas e patrimônios. Mas primeiro, cuidamos de vidas. O patrimônio, ele também é importante, porque às vezes você pega um evento de segurança de processo. Se você pega um evento de segurança de processo, normalmente ele é catastrófico. E aí isso vai afetar as vidas. Sim. Então a gente precisa cuidar das vidas e do patrimônio também.
porque faz parte, a gente precisa cuidar do patrimônio. E aí é cuidar do patrimônio através de verificações de processos, através de testes Porque assim, eu teve um antigo gerente meu, que ele falava assim, ó, é importante você saber, mas não precisar usar, do que você precisar usar alguma coisa e não saber usar, né? É. Então, nós trabalhamos muito com isso, com o cuidado ativo, com o ensinamento de forma diferente, que também a gente sabe, se vocês não sabem, né? Mas um adulto, ele aprende de forma diferente do que uma criança. Então, tem a pedagogia e a andragogia. A pedagogia é o ensino para crianças, e a andragogia é o ensino de adultos. Porque o adulto, ele muitas vezes ele vai aprender quando ele tem um ganho por isso, né? Às vezes ele vai cometer um desvio, porque ele vai ganhar o quê? Tempo. Ah, eu vou acabar mais rápido. Ah, eu vou fazer isso aqui. Rapidinho. Exatamente. Né? Então, assim, você tem que ensinar o adulto de formas diferentes. E assim, eu aprendi isso dentro de uma das empresas que eu trabalhei, e hoje a gente ensina isso de uma forma bastante profissional. Então, não é mais aquela coisa de, ó, você tá sem o óculos, coloca o óculos. Não, é reflexão. Ó, o que você tá fazendo aí agora? Ah, eu tô soldando uma tubulação. Oh, bacana. Essa tubulação, ela passa o quê? Ah, ela passa vapor. Nossa, olha só. É muito importante o trabalho que você está fazendo aqui, porque se você não fizer um trabalho bem feito aqui, a hora que o processo voltar, pode ser que tenha um vazamento. Você pensa, não, pensei. Quais são os riscos que você enxerga aqui? Se o cara já tiver sem um óculos, sem um protetor, ele mesmo já vai falar assim, ó, Automaticamente. né? Ó, quais são os riscos? Ah, não, isso aqui, ó, pode, sei lá, cair fagulha a hora que eu estiver usando uma lixadeira e tal. E como é que você se protege? Aí se o cara tá sem um EPI, Pedro, ele vai falar assim, ó, então, né, o óculos, e tal. Já fica até sem Exa- jeito. E é melhor do que você chegar num tom mais agressivo, né, de fala. Exatamente. Muito bom. Né? Então, o diferencial nosso é assim, é que eu aprendi muito nessas empresas e eu consigo pegar tudo que eu tenho de conhecimento e transferir para quem realmente se importa com segurança. Muito bom, muito bom. Entendeu? Porque eu posso tentar transferir para as pessoas o conhecimento. Não, eu posso ter a maior das vontades, né? Mas se a pessoa não tiver com vontade de aprender, de nada vai adiantar. Então a MHM hoje, o que a gente tem de diferencial é isso. A gente cuida da empresa, dos Show. nossos clientes como se fosse nosso, e a gente também cuida de vidas e patrimônios, Show de tá? bola. É isso. Bacana. Ô, Roger, falando um pouco de liderança e gestão, né? Existem algumas decisões difíceis que a gente precisa tomar num cargo de liderança, né? E tenho certeza que você deve ter tomado várias nesse período, né, de trabalho. E dentre elas que você tomou, qual que te ensinou, que trouxe algo importante, assim, para continuar disseminando conhecimento na sua trajetória? Acho que existe um Pareto em liderança ou gestão. Ou você age pelo amor ou pela razão, né? E aí você tem que ponderar aonde dói mais para aquele determinado momento, né? Mas nessa longa carreira de quase 20 anos, Pedro, a gente nunca para de aprender ou nunca para de perceber o que você precisa evoluir quando você está liderando um time, tá? Porque existe ali características diferentes, né? E aí quando eu falo de característica, eu tô falando de pessoas, né? Uma pessoa sempre é diferente da outra e dias diferentes, ela também é diferente, né? Por quê? O cotidiano pode afetar a forma dela pensar, a forma dela fazer, a forma dela agir, né? E aí você tem que ter uma ponderação na liderança de como agir naqueles momentos que a pessoa quer falar da vida pessoal, né? Ou quando ela quer falar da vida da profissional dela. Então você tem que ir criando uma equação ali equilibrada, mesmo que ocorra com você também, Sim. né? Você tem que ter ali uma forma, né, de dar um passo atrás e perceber, opa, como eu ajo aqui esse funcionário agora, né? Qual que é a dica que eu vou dar para ele desempenhar e executar o teu melhor trabalho, tá? Mas eu tive uma percepção uma vez que um dos colaboradores que trabalhava comigo, ele estava passando por um momento muito difícil na família dele, na vida pessoal, né?
E aí, quando a gente fala de passar dificuldade, nem sempre está relacionado ao dinheiro, né? Pode estar relacionado a vários outros fatores. E aí, esse momento difícil da vida dele estava impactando o seu desempenho. E aí, eu tive uma percepção de agir nesse momento pelo coração, né? E não pela razão. Porque se fosse pela razão, eu teria que tomar uma ação ali que poderia impactar cada vez mais Severo. ainda o dia a dia dessa pessoa. Então, conversar é uma das melhores saídas. Então, chamei para conversar. E aí, a gente fala assim: o quanto de feedback você está dando para esse colaborador? Um feedback não é numa sala, não é num dia fechado, não é numa hora marcada. É, Isso não é feedback. Futebol é aqui, ele tem que ser construtivo, né? Então, falamos de construção aqui várias vezes, né? Sim. E aí, quando a gente fala de construção, né? É, num cafezinho, tomando uma água, ou viajando com a pessoa, por que não conversar com ela e tentar ajudar a entender o que está acontecendo do externo para o interno, ou do interno para o externo, enfim. A gente precisa ter essa percepção e como ajudá-lo, né? E aí, hoje, só para você entender, essa pessoa continua na mesma empresa que ela trabalha, bacana. ela evoluiu, né? Hoje ele é um analista, né? Em tecnologia, Olha que né? bom. E tem outros muitos casos como esse, Sim. né? Então eu me alegra falar dessas pessoas que eu liderei, que muitos saíram lá da roça, né? Falando Sim, assim, de uma trabalho forma bem mais braçal, simples, né? da trabalho braçal, ali na execução do dia a dia, para um cargo de analista, um cargo de especialista, né? E muitos, né, está e alguns como gerente, por exemplo. Sim, Hoje eu tenho um grande amigo meu que ele saiu, né, do cotidiano ali do campo e ele é um gerente comercial numa empresa de destaque, muito né? bom, né? E aí eu tenho certeza que eu impulsionei ele para chegar onde está, né? Sim, Então, a vida da gente é essa, né? É construir um legado, é construir algo e proporcionar algo diferente para as pessoas que estão ao nosso redor. bacana, bacana. E deixa a marca, né, na Com vida. certeza. Isso é importante. A gente tem que pensar sempre, Pedro, como a gente consegue lapidar, né, nosso dia a dia de uma forma que a gente proporcione algo para alguém, tá? Bacana. Esse é o ponto. E falando nisso, eu até lembrei de um fato, esses tempos para trás, tava no meu trabalho e tudo mais, e foi um dia que parece aquele dia que você fala, pô, por que que eu saí de casa hoje? Que tava tudo dando errado, mas não é que tava dando errado, é que a fase na nossa vida que a gente precisa passar por aquilo pra gente amadurecer, pra gente criar bagagem, Evoluindo. criar experiência, ter uma evolução. E nesse dia eu tava bem abatido, né? E chegou um colaborador perto de mim e falou assim, é Deus, né? Usando as pessoas, falou assim: poxa, Pedro, que trajetória bacana que você tá, que você vem construindo. Cara, eu olho pra você, não com olhar de inveja, com olhar assim, pô, velho, ó, de onde você saiu, ó, onde você tá. Aí você para e pensa assim, poxa, tá valendo a pena tudo isso que a gente passa, vale a pena todo esse desconforto, essa adrenalina, essa emoção, porque também imagina se tudo fosse fácil. É, Ah, tô com um problema, pum, resolveu, que graça teria. É. Então assim, mas é importante esses momentos e essas pessoas que aparecem que acaba de impulsionar nós, pô, velho. Se deu errado é porque aconteceu alguma coisa, precisa ser tratada, precisa ser corrigida, mas não quer dizer que isso é o final do mundo, né? Não é o final de tudo, né? Sim. Pelo contrário, é impulso pra gente persistir, né? E a grande maioria das pessoas, ela começa a olhar o copo meio vazio, né? Se a gente começar a enxergar o copo meio cheio, né? O quanto que isso pode agregar para o nosso dia a dia. E toda e qualquer evolução, ela tá ligada diretamente para equação de desconforto, tá? Então, quanto mais desconforto geralmente você tem, é porque você está evoluindo e está crescendo, Sim. né? Isso Agora, aí. como você trata isso no seu dia a dia, né? Sem impactar a tua rotina diária? É um negócio que não existe uma receita, não existe uma forma de fazer que vai dar certo. Outra vez, o que se aplica para o Rogério não se aplica para o Pedro e nem para a Pâmela, né? Sim. Principalmente para o Roger. É. Então, são maneiras de fazer diferentes. E aí, a gente, sim, tem sempre que dar um passo atrás para ganhar impulso para poder pular mais longe. Então, esse é o ponto. Show de bola.
Ô, Rogério, falando um pouco de desafio e estratégia, né? Tenho certeza que no dia a dia isso é importante. Sim. Como você equilibra metas agressivas com o lado humano na relação? Isso é fácil, hein? Pedro. É assim, Pedro, hoje eu tenho uma metodologia de trabalho que eu vou muito pelo trabalho da justiça. Uma palavra que eu sempre uso, porque é uma palavra que eu sempre acreditei nela. Então, quando tem uma meta agressiva para nós, que é uma desafiadora, que nós estamos falando agora, é um privilégio, tá? Ter essas metas, porque eu acredito que a pressão é um privilégio para nós. Porque se nós não tivesse passado por pressão, por umas metas agressivas, nós não estaríamos aqui hoje. Sim. Então, o que eu tenho para minha vida, eu trago para o profissional. Vou dar só um exemplo, que quando eu fiquei desempregado em 2015, eu era soldador, falo que eu sou soldador até hoje, porque é uma profissão que eu acho bacana, eu amo essa profissão, trabalhei 12 anos como soldador, e quando eu fiquei desempregado, eu falei, pô, eu preciso estudar. Preciso estudar, prestei o vestibular da FATEC, nunca tinha feito nem o Enem na minha vida, passei, pela graça de Olha. Deus, e eu fui estudar desempregado. Então ali já é a pressão. Ah, Rogério, para você, para muitos não é uma meta agressiva, mas para mim foi uma meta agressiva. Estudar desempregado, muitas vezes eu ia pegar o ônibus porque eu não tinha uma condução para poder ir, dinheiro para ir, tava chovendo, eu ia chegar no ponto de ônibus molhado, o guarda-chuva esbagaçou, aí tem que chegar em casa e a esposa ainda querer bater em mim porque eu perdi o guarda-chuva. Então, Essa emoção. isso aí, o que que eu faço? Quando tem alguma meta, assim, que eu vejo que possa ser agressiva, eu falo, eu consigo atingir? Tá dentro. Opa, tá dentro. Então vamos colocar pro time. Aí o desafio é engajar a galera. Show. Engajar os pessoal. Ontem nós fizemos uma reunião última reunião do ano da nossa equipe, e eu fico muito feliz porque o que o Roger passou com essa pessoa, eu tenho exemplos do meu time. Bacana. E o que eu fico assim, contente com as coisas, porque como nós mesmos, porque nós temos que alegrar com nós, tá? Sim. Tem esses dias também que às vezes você acorda mal, mas nós temos que evoluir as pessoas. E é bacana quando as pessoas te enxergam como referência, e nós temos que ter que tomar cuidado com isso também, Pela imagem. porque isso todas as nossas ações vão gerar perspectiva diferente no outro. Mas aí pego uma meta, voltando no tema, né? Uma meta aí que seja agressiva, eu levo para minha realidade, se tá dentro ou não. Se tá dentro, vou engajar o time. Uns são mais fáceis de engajar, outros não. Só escolha, tá? Porque se eu não escolher estudar quando eu tava desempregado, com certeza eu não estaria aqui hoje, Sim. tá? Então, assim, engajar o time. Ele engajou, entendeu, Pedro? A meta será alcançada com uma condição, tá? Com a graça de Deus. Isso aí. Porque todas as nossas metas hoje, elas só é atingida se for da vontade de Deus. E lógico que tem todo um trabalho, todo um processo, toda uma estratégia ali, toda uma tecnologia embarcada, mas se o Papai do Céu falar assim, não vai bater, não vai acontecer. Então colocar ele na frente de todas as ações, ser justo ali com aquela meta. Sabemos que se a empresa não tiver retorno financeiro, ela não vai sobreviver. A Sim. Pâmina está aí 1 ano, novos projetos, novas estratégias, e nós também somos assim, tá? Então, a minha validação é dessa forma. Eu consigo atingir? Consigo. Então o time vai atingir também. Bacana. Então, gerar alinhamento, propósito com a equipe, e o que o Roger disse sobre feedback, eu uso muito estratégia. Sim. É um bebedouro d'água, sabe? É um Conversa do cafezinho, corredor. é uma confraternização, chego no... E aí, como é que você tá, família? Tá? E ali é momento de você entender qual fase que ele tá vivendo. Porque eu tive muito direcionamento Sim. para estar onde que eu estou. Com certeza nós todos tivemos pessoas que Deus usou, igual a pessoa usou você aí para te dar um ânimo, e nos direcionamos. Então, se a meta for alcançada por mim, acredito que o time vai bater e com a graça de Deus nós vamos chegar lá. Bacana, bacana. E tem um ponto de vista em relação à meta, né? A meta ela nunca pode ser flexível e nunca pode ser ajustada. Meta é meta. Agora, existe aí os triggers, né?
para ir se alcançando. Então, se você consegue distribuir e enxergar aonde ela vai ser alcançável, né, ao longo do período, você chega, né? É claro, pode ter algumas Algumas adrenalina ali, né? adrenalina, pode ter algumas emoções no meio do caminho, né? Às vezes você não pode bater o 100%, Isso. mas o que você está fazendo para se aquilo acontecer? É o que o Rogério comentou, né? Principalmente envolvendo o time. Esse é o principal ponto. Se o time não está comprometido, não é nem envolvido, né? Comprometido com aquilo, você não alcança. Agora, quando você tem um compromisso que todos querem remar para o mesmo caminho, cara, aí fica fácil de executar. E as outras metas, fica mais tranquilo de acontecer. Sim. Porque as metas, todos os dias, nós acordamos, qual que é? Eu, por exemplo, eu acordo, o que eu preciso fazer hoje? Aí chega no final da noite e falo, nossa, eu não atingi. Então eu preciso melhorar naquele ponto. É isso. Tá e ajuste, e vamos evoluindo. Você sempre vai se olhar, sempre está melhor, atingindo ou não. Agora as pessoas, às vezes, colocam uma meta que não seja alcançável. Gera frustração. Já fecha a empresa, já para naquela situação, porque tudo é um processo, né? E tem que passar. E tem que ter meta, né? Sim. Tem que ter, desafio. porque você precisa enxergar. Eu vou dar um exemplo. Nós trocamos de equipe de contadores recentemente. Para a gente conseguir enxergar ali, aconteceu algumas coisas, a gente tomou a decisão de mudar. E aí, desde então, a gente tem enxergado algumas oportunidades. E aí, virando o ano, eu já falei, ó, eu quero enxergar qual foi meu faturamento anual e eu quero desenhar uma meta para a empresa. Isso é independente. Se hoje nós, em poucas pessoas ali, em 5, né, nós não temos meta, quando crescer, vai ficar mais difícil, entendeu? Então, vai chegar, nós já vamos aumentar o quadro de funcionários virando o ano. Já fizemos um investimento que, virando o ano, graças a Deus, a gente já vai começar a oferecer outro tipo de serviço também. Faz parte da estratégia, entendeu? Então, se a gente fica estacionado e não tem meta, aí todo mundo fica tranquilo, achando que o Anonino não precisa vender. Aí, nossa senhora! Eu faço uma reunião todo começo do ano com a minha esposa. Algumas coisas eu não consegui atingir. Outras nós superamos. E outras nós não estávamos nem planejando, porque os planos de Deus são melhores que os nossos. Mas nós temos que ter meta. Exato, Opa, para qual caminho que nós estamos indo? Qual direção que a nossa família está indo? É isso que deixa a gente vive todo E dia. o principal não é nem tão... eu não utilizo nem meta sobre valor, tá? Na minha planilha, porque o valor é consequência. Então é comportamento. As metas só não pode ser que nem meta de ano novo, né? Não. Tem que ser alcançável. Mas vou te falar, achei interessante que no final do ano passado, nós pegamos um caderno e aí nas 2 últimas folhas do caderno, eu coloquei uma lista de coisas. Porque assim, quando eu voltei de Goiás, nós fizemos o escritório era em casa, fiz alguns móveis planejados, que só a mesa foi pro escritório e tal, mas eu não tinha a sala, eu desocupei a sala, não tinha nada na sala mais, porque virou meu escritório em casa, né? E aí eu coloquei lá na última folha uma lista de coisa. E aí, esses dias atrás, eu mexendo nas coisas. Dando tique. Eu fui ver, cara. Não, vou dar um exemplo. Tava escrito assim, eu juro pra vocês. Um robô daqueles que limpa o chão e passa pano. Eu comprei o robô. Bom, hein? Pedrão. Ô, Pedrão. Tecnologia. Pedrão, um PlayStation 5. Eu comprei o PlayStation 5. A hora que eu fui ticando assim, ó. Eu fiquei assim, eu falei assim, gente, olha o tanto de coisa que a gente realizou, isso é muito legal, sabe? E não é sobre o bem material, mas a gente sentir que o que a gente pediu para o Papai do Céu ali, aos pouquinhos a gente dá fé. Assim, me fez lembrar de um ato. Tem uma pessoa que tá aí nos bastidores. E um dia eu cheguei em casa com um isopor lá, tudo papelaria que eu fui. Preguei uns papelzinhos e fui colando. Todo meu desejo, sonho. Falei, pô. E na época eu queria ser promovido também, era uma das minhas metas, tal. E coloquei na parede. Porque eu comecei a ver alguns vídeos motivacional, eu falei, pô, velho, eu preciso mudar de realidade, né? Aí a pessoa chegou em casa, a esposa, né? Você tá louco? O que você tá arrumando? E que não sei o que e tal. Aí eu falei, não, Jesus, você não vai me deixar sozinho nessa, cara. Rapaz do céu. E eu coloquei de frente com o banheiro, assim, por quê?
tem estudo e tudo mais, né? Quanto mais você vê aquilo, mais isso fica no seu cérebro e você vai estimulando isso para realizar, né? E eu escovava os dentes antes de trabalhar e já olhava. Falei, cara, vou conseguir. Ia dormir, escovar de novo, vou conseguir. Mentalização. Chegou no final do ano, cara. Aí eu só fui mudando de lugar assim. Aí ela olhou, né? Aí na virada de ano a gente passa também orando, agradecendo a Deus pelo ano e tudo mais. Aí no ano seguinte ela me chamou pra fazer. Você não vai fazer as metas esse ano e tal? Então eu falo assim, é no ato de estimular mesmo. Isso que mantém a gente, pô, vamos trabalhar pra conquistar, pra realizar isso. É bom que esse ano já vamos programar pra deixar na saída do meu banheiro também. Fica a dica, fica a dica. Gostei da pessoal. estratégia, 2026. Mas eu Legal. usei estratégia também no última folha, no devocional. Aí, boa. Ah, Aí, legal. às vezes eu vou lá dar uma olhada. É que minha esposa precisou de um rascunho e, Vanessa, você tirou metade. Tá gravado. Tá lá, isso aí. Ô, Pamela, falando um pouco de vida pessoal, né? Como o dia a dia é corrido, que a gente sabe que 24 horas, por mais que a gente ache que é muito, se torna pouco, né? Como você consegue conciliar nessa vida de empresária com a vida pessoal? Você tem alguma técnica, um segredo para compartilhar com nós aí? Bom, eu sou a empresária hoje que executa muita coisa, né? Então, eu faço muito atendimento a cliente, né? Nós recentemente saímos do escritório que era em casa, alugamos um ambiente maior. A gente enxergou que já era o momento da gente fazer isso, então nós saímos de casa. Mas para a gente conciliar, eu tenho inclusive algumas fotos, né? Porque quando eu vim de Goiás para São Paulo, há 1 ano e 6 meses atrás, eu tomei a decisão de abrir a empresa e eu não tinha garantia de nada. Até hoje a gente não tem, né? Sim. Mas eu tenho fotos, inclusive, das minhas meninas dentro do Bebê Conforto, assim, no escritório comigo, né? Então, sempre foi muito natural essa transição essa transição de empresa e lado pessoal também. Meu menino, quem tiver oportunidade de ver nas redes sociais, hoje ele tá aborrecente um pouquinho, mas né, de querer esconder a cara e não sei o quê. Mas ele, inclusive, fazia alguns vídeos para mim, né, na empresa. A gente desenvolvia alguns conteúdos. Então, aí eu falo para todo mundo que a empresa é da minha família, né? Então, às vezes, vocês vão lá no escritório, que é bem simples, mas vocês vão se deparar com 2 meninas correndo lá. Eu falo para todo mundo, eu falo assim, ó, gente, é delas a empresa, vocês querem o quê? Ó, vocês tomam cuidado. Elas é minha chefe. Minha chefe tá andando aí, então você toma cuidado. E é isso, né? A MHM hoje é uma extensão da nossa casa, entendeu? Então, eu sou sócia proprietária e a Jo, que é minha esposa, também é sócia proprietária. Eu faço as partes, faço muita negociação comercial, muita parte de execução, né? Então, eu vou lá no cliente, eu atendo, eu viajo bastante. Quando eu não tô no escritório, quem faz as coisas acontecer é ela. Aí meu menino ajuda também, fica com as meninas. Agora, nesse período, a gente faz uma transição ali, mas é algo que faz parte da nossa rotina. Eu vou atender cliente, eu levo as meninas atrás, ó, coloco uma musiquinha lá para elas ficarem um pouquinho, né? Mas elas descem, elas brincam a MHM hoje, a empresa, ela é uma extensão da minha casa. Familiar. Então, vai todo mundo para a empresa. Quando eu tô com bastante demanda, sai todo mundo de casa, vai todo mundo para a empresa, ou se não tem como, eu preciso me concentrar mais. Aí a minha esposa, que é minha sócia também, ela entende que a gente precisa se ajudar, então ela vai e fica com as meninas enquanto eu desenvolvo o trabalho, ou quando é algo fiscal que não é algo do meu domínio, eu fico com as meninas para que ela consiga desenvolver algo e me ajudar, né? Então, hoje a composição é essa. Tem o Rafael também que trabalha com a gente, e o Rafael atende as demandas de campo. A gente faz ali algumas transições, mas nesse momento ele está dedicado no cliente, então não consigo fazer nenhuma movimentação com ele. A minha irmã trabalha comigo, né? Então, olha só, eu sou dona, né? Sócia proprietária, minha esposa, sócia proprietária. Tem o Rafael, eu falo assim que o Rafael ele não é meu funcionário, ele não trabalha para mim, ele trabalha comigo, o Rafael. Então, o Rafael, ele foi contratado por uma demanda de 3 meses e vai fazer 1 ano que ele tá com a gente. Bom.
E a minha irmã trabalha comigo também, então ela fica como ponto focal em Olímpia, faz os atendimentos para um cliente de consultoria ali, vai entrar numa demanda nossa também de auditorias de permissão de trabalho da parte agrícola, ela que vai fazer. Também tem uma expertise, assim, gigantesca, além de ser linda, é maquiadora. Eu falo assim, pô, você tem sorte que você sabe fazer outra coisa, porque eu não sei fazer outra coisa. Eu vou fazer o Segurança quê? e segurança. Eu vou fazer o quê? Agora não, ela tem o salão dela, é cabeleireira, ela é maquiadora e ela é técnica de segurança, e se formou primeiro que eu, e ela me ajuda, hoje ela trabalha comigo. Bom demais. Então é uma extensão, é uma extensão. Às vezes eu ligo pra ela, ó, vai lá no cliente e tal, ela vai lá no cliente, ela atende. O Rafael, nós vamos ter que fazer uma adequação de sistema de proteção contra incêndio. O Rafael vai lá e faz. Então, assim, a gente hoje entende que é uma junção de pessoas, mas é uma extensão da nossa casa. A MHM é uma grande família. Show de Aí bola. tem que carregar a menina, elas... Nossa senhora, se chegasse aqui, Roger, eu falo assim, gente, eu acho que essas meninas tá sofrendo tá apanhando, porque você vai lá, vai no teu colo, ela não quer voltar pro meu colo mais, e assim vai indo, elas são... Carinho. Bom Nossa, demais. elas adoram, elas são super É bom. comunicativas e tal. Então, um beijo pra minha família, eu amo minha família, Show e é de bola. isso. Ô, Roger, nesse ponto, né, de vida pessoal, a gente sabe que a vida tecnológica, ela exige muito de nós, né, de entrega e tudo mais, essa parte de relação com o cliente. E eu tenho certeza que você tem o seu momento também de hobby, seja com a família, seja seu. E o que te ajuda a manter a cabeça no lugar para falar assim, pô, recarreguei a bateria, vou voltar 100%? Cara, a primeira coisa, como já dissemos aqui, né? A família é tudo na vida de qualquer ser humano. Ser humano que não carrega a família consigo, né? Ele não tá bem com ele mesmo. Sim. Então a família é algo que me recarrega. Mas aqueles momentos, né, que a gente tá um pouco mais estressado com o dia a dia, eu procuro fazer atividades, né, esportivas, como gosto lá de jogar meu tênis, né, que nem ontem mesmo, passamos lá umas quase 1h30 na quadra jogando Bom. tênis, enfim. É algo que eu gosto bastante, que é algo que me alivia e me dá um gás pro amanhã, né? Mas o que mais que me alegra mesmo, Pedro, é estar junto em família, cara. Sim. Com minhas filhas, com minha esposa, né? Com meus pais, né? Acho que isso é muito importante na vida, a gente tá com a família, com um grande criador do universo, né? Acho que é isso. É isso que a gente precisa pro nosso dia a dia. Show de bola, show de bola. E aí depois não tem como não voltar com energia, né? Que aí os problemas vêm, mas aí você, pô, coloca a bola no chão e consegue... Às vezes você vai voltar com um pouco menos de energia, Pedro. Tem esse detalhe, mas pelo menos com gás pra resolver. É. Eu costumo falar para meus amigos que a gente trabalha muito com a cabeça, né? Então, e trabalhar com a cabeça é um cansaço diferente do cansaço físico, né? E às vezes, quando eu tô com a minha família, eu tenho o cansaço físico. É legal, Sim. né? Gasta muita energia, principalmente duas crianças que parece Elétrica. que a pilha não acaba, né? Duracell. É Duracell. Pilha não acaba. Então, principalmente nesse período de férias, que elas têm muita energia Sim. acumulada, e aí você tem que procurar uma maneira de fazer isso gastar, Sim. né? Senão não dorme. Mas a gente precisa dormir, que a gente tem essa preocupação do dia a dia. E aí acaba consumindo um pouco da gente, né? Esse estado físico da gente. Isso é bom. Principalmente para nós que trabalhamos com a cabeça, gastar o físico é muito importante para a renovação. Muito bom mesmo. Rogério, ainda da vida pessoal, né? A gente sabe que a negociação, que nem você falou, desde pequeno, tá desde o café da manhã até dormir, mas e em casa, você tem essa negociação também? Ah, Pedro, eu uso bastante, hein? Eu tenho um grande professor que é o Mauro Sérgio Nonino. Vou dar um abraço para ele, que ele é um mestre na minha vida, tá? Ele, quem conhece, sabe, é um negociador nato. Ele é fera. Eu levo isso para minha casa. Levo isso para minha casa porque tudo que é combinado não sai caro, né? Sim. E não precisa de direcionamento, não precisa estar alinhada, a família tem que estar junto. A Pamela comentando, né, sobre estar com a família, isso é muito importante, sabe? Trazer a família dentro da empresa,
ela não vai ter trabalho nenhum de ter sucessão, né? Porque já tá ali o filho, as filhas já estão ali junto. E eu coloco na mesa a estratégia assim, tá? Coloco na mesa porque isso é importante ter um alinhamento. Você pode pegar os heróis da fé na Bíblia, todos teve planejamento, todos teve alinhamento, todos teve direcionamento de Deus, e o resultado, ele vai acontecer, ele vai vir. Então, o que eu faço no meu dia a dia, eu levo para a mesa. Hoje a taxa de conversão minha dentro de casa é maior do que no trabalho, então tô indo bem, tá? Tem algumas loucuras que a minha esposa também fala, Rogério, acho que daí não vai dar certo. Ela falou, Vanessa, você lembra aquele outro assunto, nós conseguimos converter, vamos para cima, tal. E graças a Deus as coisas têm acontecido, mas é importante você trazer no seu dia a dia lá a sua negociação, os seus alinhamentos, porque isso vai gerar resultado para nós e vai alinhando a família, e você também vai trazendo experiência do seu dia a dia. Porque minha esposa também, ela é cabeleireira, hoje ela faz fono para poder ajudar meu filho também, mas hoje é cabeleireira, ela negocia o tempo todo. Então ela leva... Constante, né? Constante, ela leva pro trabalho dela também os nossos desafios diários dentro da empresa para dentro de casa. Isso é muito bom. E meu filho de 5 anos também, ele já entra no eixo, tá? Já tem que ir alinhando com ele, porque senão ele vai atropelando o processo. Mas eu levo para dentro e, graças a Deus, tem me ajudado bastante aí na vida pessoal. Bacana. Pessoal, a gente está chegando na reta final desse bate-papo de propósito, de conhecimento, vida pessoal, né? E não poderia deixar da gente chegar nesses minutos finais sem agradecer, né, pelo ano que a gente teve, esse ano que ainda não terminou, ainda tem muita água para rolar, mas assim, gostaria de escutar de vocês, começando pela Pâmela, depois o Roger, o Rogério, os pontos que vocês teve de aprendizado, de superação, que vocês gostariam de comentar conosco, e qual que é a perspectiva para 2026? Bom, Pedro, nesse ano de 2025 nós aprendemos muito, né? Aprendemos com as oportunidades, isso é fato. Então, nós aprendemos o que fazer de novo, o que melhorar e o que não fazer, né? Em um ano ainda é difícil falar sobre isso, né? Mas, de fato, a gente conseguiu enxergar bastante oportunidade nas quais nós iremos tratar para que 2026 seja um ano um pouco mais leve em relação a alguns processos. Então, criar desde agora, né? A empresa já deu um passo muito importante, que é sair do contexto de casa ali, né? Que nós começamos em casa, e eu me orgulho muito disso, tá? Então, nós já saímos do contexto de casa ali, estamos no espaço maior. Estar nesse espaço maior nos fez repensar sobre estrutura, nos fez repensar sobre colocar o pé sem, às vezes, necessariamente sentir o chão, isso é a realidade. Então, nós estamos colocando o pé, muitas vezes sem sentir o chão, mas com a certeza de que nós vamos colher bastante frutos lá na frente. E o nosso desafio para 2026 é angariar mais alguns clientes, né? Como eu falei, não é a nossa intenção ter muitos clientes, mas a gente, com esse aumento de estrutura, consegue absorver um pouco de demanda. Nós alteramos a empresa ali para grupo, então existem alguns serviços que não eram prestados no âmbito de 2025 e passaram a ser prestados em 2026. Basicamente, é um sistema em que o nosso ecossistema atende os nossos clientes. Então, vou dar um exemplo. A MHM Essential Media é um projeto interno que atende clientes externos. Nós temos a parte de logística, então são fretes dedicados. Então o investimento que a gente fez foi relacionado a isso, então é um frete dedicado. Ele atende a nossa empresa e pode atender os nossos clientes e assim sucessivamente. Então esse é o nosso desafio para o próximo ano, né? Compor alguns serviços multidisciplinares de forma diferente, para a gente conseguir atender o cliente com o recurso que a gente tem, que atende a gente também, sabe? E é claro, sem perder a excelência que a gente preza, né? Sem perder a excelência, a humildade, sem perder a nossa ética. Então, seguir da forma que tá sendo feito já, né? Só essa questão de melhoria ali de investimentos que já está sendo realizado, na virada de ano já vai acontecer bastante coisa, e que
o Papai do Céu continue abençoando aí a todos nós, né? É isso aí, Amém. sucesso. Vamos lá, Obrigada. Roger. 2025, o ano de grandes desafios, né? É um ano de insegurança política, um ano de alteração financeira de vários setores agrícolas, né? Isso nos faz criar adaptações. Então, foi um ano de grandes adaptações, um ano de grandes aprendizados e evolução, né? Isso, eu resumo meu ano de 2025, que não é um ano que foi simples. O que eu espero de 26? 26 eu espero um ano onde a gente vai construir aquilo que nós começamos no 2025, ainda melhor, né? Com mais pé no chão, com mais evolução, fazer com que as nossas soluções como empresa faça cada vez mais sentido para o dia a dia, né, pro produtor rural, né, pro dia a dia das atividades que vão ser executadas, enfim. E aí desejar para todos aqueles que estão esperando um 2026 muito próspero, Sim. um 2026 de grandes realizações, um 2026 que os sonhos que foram iniciados em 2025 possa acontecer. Porque quando a gente sonha, a gente precisa desejar algo, É, né? E sonhar tem que fazer parte do nosso dia a dia. Quem não tem sonhos, não tem objetivo, né? E aí eu tô aqui cheio de objetivos, bom. eu quero crescer, quero evoluir, e esse é meu desejo para todos, né? Evolua, construa, né? Faça que o 2026 seja um ano especial na vida de cada um. Show de bola. Rogério? Pedro, 2025 foi um ano desafiador. Vou dividir em duas partes aqui, falar da Nonino. Hoje os nossos clientes principais são cana-de-açúcar e tivemos quebra, né? Sim. Então, assim, foi um Expressiva. ano seguro, um ano que os pessoal limitou ali os investimentos, mas levou nós a estar mais próximo do cliente, estar mais próximo ali dos nossos parceiros. E é a nossa estratégia para 2026. Está mais próximo, sabe? Nosso time comercial ele aumentou. Então a estratégia é continuar aumentando para poder estar próximo. E também novidades, né? Estamos com um projeto aí de uma máquina que estamos lançando aqui na nossa região. Já fizemos alguns testes em algumas usinas e creio que vai ser algo para mudar o cenário da fotografia na cana-de-açúcar. E esse é o desafio nosso, tocar esse projeto e estar mais próximo do cliente. Bacana. Falando da Nonino, tá? Falando da minha vida pessoal, 2025 foi um ano muito desafiador para mim também, mas eu consegui estar mais próximo de Deus. Eu acho que isso foi a chave para mim, tá? Ter um relacionamento com Ele, isso me trouxe mais segurança, mais sabedoria, mais discernimento nas minhas ações, nas minhas desafios diários, os medos que assombram Sim. nós, tá? E eu creio que isso me fez chegar até aqui. Tá esse momento aqui, batendo papo, falando da nossa vida. E para 2026 eu espero continuar nessa evolução e que a bênção de Deus esteja sobre nós. Porque isso nos direciona, nos guia. Nós não temos controle. Nós podemos fazer nossas metas, que é importante, podemos fazer nosso planejamento, mas quem vai direcionar isso é Ele. Então, que 2026 eu possa estar mais próximo dele, possa estar mais uma intimidade, porque isso vai trazer mais uma prosperidade para dentro de casa, família, porque às vezes nós foca tanto no dinheiro, né? Mas esquecemos do nosso dia a dia, da nossa família, de estar junto. Com certeza a Pâmela, algumas viagens, ela abre até a mão de visitar clientes longe para Ficar perder, longe para da não ficar longe, porque isso perde nós, né? Tira nós do eixo. Então, o que eu deixo de mensagem para vocês, que 2026 vocês possam estar próximo de Deus, alinhado, seu propósito com Ele, as coisas vão acontecer e que nós que estamos aqui possamos estar firme. É isso aí. Firme no propósito, porque tudo que acontece na minha vida que eu tá me tirando fora do eixo, eu falo, pai, é pro propósito? Se for, vamos para cima. Se não for, me livra. É isso aí. Porque nós precisamos estar alinhado com ele. E com certeza nós somos novos e tem muita coisa para Pra trilhar. acontecer, para poder trilhar e é isso. Show de Possamos bola. aí estar
tá juntos e estamos abertos aí, precisar de alguma coisa, tá? Nonino tá aberto, precisar de algum equipamento, manutenção. E se precisar de alguma coisa, pode entrar em contato na rede social que estamos aqui para poder ajudar vocês também. Show de bola. Eu também desejo sucesso para todos nós, né? Que tenhamos um ano repleto de realizações e conquistas, assim como o Roger citou, é importante. Nesse ano de 2025, para mim, acho que a palavra-chave foi atitude, porque eu tinha essa vontade de fazer e tudo mais, faltavam alguns detalhes, e um certo dia eu fui na igreja e a palavra foi atitude. Pô, ter atitude, sair da zona de conforto e dar o primeiro passo. E eu tava retraído, tava com medo e tudo mais, será que vai dar certo? Porque sempre vem a dúvida, né? Tudo que é novo para nós vai gerar uma incerteza, uma dúvida. E aquele momento que veio aquela palavra de encontro com o meu coração, de encontro comigo, eu falei, pô, velho, eu preciso agir. E sem perspectiva de nada. Tanto é que a minha esposa falou, pô, a gente grava, edita e tal. Só que eu falei, não, eu quero fazer algo diferente. Já que vai começar, vou começar. Eu brinco com o negócio de jogar bola. Falei, não, já que vai começar, já tem que começar jogando. E assim, Deus foi preparando as coisas, deu certo o pessoal para gravar, da assessoria, tem um custo mensal, mas fui com a cara e a coragem, daqui a pouco conseguiu surgir patrocinadores, pessoas que acreditou no projeto, não, tô com você, vamos fechar, vamos que vamos e tal, o agro não para e vai naquilo tudo. Então assim, a mensagem que eu deixo para todos é essa questão de atitude. É importante a gente ter meta, é importante a gente ter persistência, ser resiliente. Opa, mas assim, dar o primeiro passo e ter atitude é importante. E para esse ano de 2026, a gente continua progredindo, crescendo, evoluindo, disseminando conhecimento, nunca esquecer do legado, né? Porque se cada um de nós estamos aqui é por um propósito, é por um legado, e que a gente continua acreditando no principal ativo que nem a gente conversou aqui, que é as pessoas, porque no final das contas, o que seria das empresas sem as pessoas? Apenas uma empresa. Sim. Então, assim, que a gente continue estimulando, desenvolvendo, acreditando nas pessoas, porque, como eu sempre brinco, há sempre uma esperança e há sempre uma luz no fim do túnel. E eu agradeço aí pela participação de vocês, por esse momento que eu tenho certeza que vocês reservou com maior carinho e com tempo de qualidade, porque eu falo assim, é um tempo que a gente fica sem o celular e você vê que é uma conversa que vai acontecendo natural, vamos conversando, vamos falando disso, daquilo outro, e isso, eu saio daqui com muitos aprendizados, muitos referências, né, que eu olho para vocês como espelho, de fato, e desejo a vocês aí todo sucesso do mundo e tamo junto. Tamo junto, obrigado, Pedro. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Eu agradeço também, Pedro, pelo dia de hoje e por fazer parte desse dia a dia. E te desejo, né, que o teu 26 seja um ano de grandes atitudes. Amém. É isso aí. Vai ser. Eu trabalhei com o Pedro e eu falo pra ele, falo assim, cara, a tua história é inspiradora, já falei, né, eu admiro você como pessoa, você é um cara, um excelente profissional, não falta atitude na tua vida, viu? Não falta atitude, você pode ter certeza. Eu acho que em alguns momentos tomar algumas decisões, elas faz parte, né? Mas você é prova viva de que quando você quer que as coisas aconteçam, ela vai acontecer e eu tenho muito orgulho da tua trajetória, tenho muita alegria de fazer parte do seu ciclo de amizade e não tenha dúvida, Deus já preparou e tem acontecido da forma que tem que acontecer, no tempo de Deus. E é isso. É só sucesso pra você, meu querido. bom. Que bom. Pedrão, e assim, muito feliz estar ao seu lado. Igual a Pamela disse, é inspiradora a sua história, tá? Te conheço já faz bastante tempo, já venho te observando, o crescimento profissional e também como família, porque isso é referência que nós temos que deixar, tá? Quebrar essas situações de vem da nossa família, tradição. Isso é muito importante quando você vê um pai de família honrando a esposa, honrando o filho, você falando da sua esposa, as suas conquistas e a consequência. Consequência, que Deus possa te abençoar em 2026, continuar te abençoando você, sua família, que traga bastante pessoas para poder te ajudar, porque não é fácil, cada vez que você cresce, você precisa de mais apoio, e Deus está no controle. Tudo faz parte do processo, tudo vai acontecer. Logo, logo nós vamos estar fazendo um bate-papo lá no Teatro em Pitangueiras, a casa cheia, com grandes convidados. E é isso, que Deus te abençoe, que você possa influenciar essa galera, que elas possam, que
porque estamos precisando de referência boa. E Sim. que os pais coloquem os filhos na sala para poder assistir esse bate-papo e direcionar. Falar, Show tá de bola. vendo? Ali foi uma pessoa que saiu lá de baixo, que saiu de uma situação que poderia ser totalmente diferente e escolheu o caminho certo. Show E de aqui bola. tá o resultado. É Fechou. isso aí. Tamo junto, turma. Bom que Valeu, um rola. abraço. Valeu.